Se você é aposentado ou pensionista e está acompanhando essa novela jurídica da revisão da vida toda, precisa entender urgentemente o que está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e por que o ministro Edson Fachin pode ser a última esperança para garantir que seu direito seja respeitado. O que vou revelar aqui vai mostrar a contradição absurda que o INSS está cometendo neste momento e como uma estratégia simples pode mudar completamente o rumo desse julgamento que pode colocar milhões de reais no bolso dos aposentados brasileiros ou enterrar definitivamente esse direito que você conquistou com décadas de trabalho e contribuição. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma instrução normativa que revela uma hipocrisia gigantesca na forma como aplica as decisões do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o órgão usa a mesma ação direta de inconstitucionalidade 2111 para dar efeitos prospectivos na isenção de carência do salário maternidade, beneficiando apenas novos pedidos a partir de 5 de abril de 2024, esse mesmo INSS quer usar essa decisão com efeitos retroativos para prejudicar todos os aposentados que têm direito à revisão da vida toda. Essa contradição é tão gritante que chega a ser revoltante, porque mostra que quando a decisão beneficia o governo, ela vale só para frente, mas quando pode beneficiar você aposentado, eles querem aplicar para trás e destruir processos que já estavam em andamento. É uma interpretação completamente tendenciosa e desonesta da mesma decisão judicial. Para entender como chegamos nesse ponto crítico, preciso explicar o que aconteceu no julgamento do tema 616 do Supremo Tribunal Federal, que tratava da aplicação do fator previdenciário. Naquele julgamento, apenas um ministro teve a coragem e a competência técnica de defender realmente os direitos dos aposentados brasileiros, e esse ministro foi exatamente Edson Fachin. Enquanto todos os outros ministros simplesmente seguiram o voto do relator Gilmar Mendes, que usou argumentos puramente econômicos para prejudicar os aposentados, Fachin manteve uma postura ética e técnica, argumentando com fundamentos jurídicos sólidos que o fator previdenciário não deveria incidir em aposentadorias que já haviam sofrido outras reduções. O voto do ministro Fachin no tema 616 demonstrou uma compreensão profunda dos princípios constitucionais que regem o sistema previdenciário brasileiro. Ele argumentou que a dupla penalização dos aposentados através da aplicação cumulativa de redutores viola princípios fundamentais como proporcionalidade e razoabilidade. Essa fundamentação jurídica sólida contrasta dramaticamente com os votos dos demais ministros, que se limitaram a repetir argumentos econômicos vazios, sem qualquer base constitucional consistente. A posição isolada de Fachin nesse julgamento não representa apenas uma divergência técnica, mas uma defesa corajosa dos direitos fundamentais em um cenário onde a maioria do tribunal tem privilegiado aspectos meramente fiscais em detrimento da justiça. Antes de continuar, eu quero falar diretamente com você que está me assistindo agora e que depende do INSS para sobreviver. Sei que muitas vezes é angustiante esperar a data do pagamento ou tentar entender os descontos que aparecem sem explicação. Talvez você esteja passando por isso agora mesmo e eu quero que saiba que aqui você encontra informação clara e verdadeira. Por isso quero te pedir um favor importante: comente aqui abaixo a palavra direito assim em letras maiúsculas, porque cada comentário com essa palavra fortalece a nossa comunidade de segurados que se ajudam e se informam. Quando você comenta direito, você também está dizendo para todos aqui que não vai abrir mão do que é seu por lei. Então pause o vídeo agora e escreva direito nos comentários. Sua participação pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para não desistir. Essa postura corajosa do ministro Fachin não foi um caso isolado na carreira dele. Ela demonstra um padrão de comportamento que pode ser absolutamente decisivo no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2111, que está agendado para acontecer em ambiente virtual entre os dias 20 de agosto e 5 de setembro de 2025. O atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estrategicamente pautou esse julgamento antes de deixar a presidência, que será assumida por Edson Fachin no final de setembro de 2025. A estratégia de Barroso é cristalina e calculada. Ele sabe perfeitamente que Fachin, como novo presidente, daria absoluta prioridade ao julgamento do tema 1102, que trata especificamente da revisão da vida toda. Se conseguíssemos julgar primeiro o tema 1102, antes da DIN 2111, com uma condução diferente e mais técnica, os aposentados teriam chances muito maiores de vitória, o que poderia até mesmo tornar irrelevante ou secundária a discussão na DIN 2111.
O tema 1102 representa uma oportunidade única para que a revisão da vida toda seja analisada em sua essência jurídica pura, sem as limitações e armadilhas impostas pela discussão sobre constitucionalidade que permeia a DIN 2111. Nesse tema, o foco seria exclusivamente nos critérios de cálculo e na interpretação correta das normas previdenciárias, terreno onde Fachin tem demonstrado particular competência e sensibilidade genuína aos direitos dos segurados. O ponto absolutamente central desta questão está nos efeitos temporais das decisões do Supremo Tribunal Federal, e aqui mora uma injustiça gritante que precisa ser denunciada. A ata de julgamento do tema 1102 foi publicada em 2022, enquanto a ata da DIN 2111 foi publicada apenas em 5 de abril de 2024. É fundamental e urgente que o Supremo Tribunal Federal esclareça de uma vez por todas que apenas as ações ajuizadas após 5 de abril de 2024 não podem utilizar a tese favorável à revisão da vida toda. Todos os aposentados que entraram com suas ações antes dessa data têm direito adquirido de ter seus processos julgados com base na tese favorável que estava vigente no momento em que ajuizaram suas ações. A questão dos efeitos temporais não é uma mera discussão acadêmica ou técnica, mas possui implicações práticas enormes e diretas na vida de milhões de aposentados brasileiros. Muitos segurados ajuizaram suas ações muito antes da publicação da ata da DIN 2111, baseados na legítima expectativa de que seus direitos seriam reconhecidos conforme a interpretação jurídica que estava consolidada naquele momento. Aplicar retroativamente uma decisão restritiva a esses casos seria uma violação frontal aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que são pilares fundamentais do Estado democrático de direito. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos fez um pedido específico e muito importante nesse sentido, solicitando formalmente que o Supremo se manifeste de forma clara e definitiva sobre esses efeitos temporais. Até este momento, o tribunal não se pronunciou de forma conclusiva sobre essa questão absolutamente crucial, deixando milhões de aposentados em uma situação de incerteza jurídica insuportável e injusta. Essa omissão deliberada do Supremo em definir claramente os efeitos temporais não é casual ou por descuido, ela permite que o Instituto Nacional do Seguro Social continue aplicando a decisão de forma completamente seletiva, beneficiando o governo quando conveniente e prejudicando os aposentados quando possível. Essa aplicação discriminatória e conveniente da mesma decisão judicial é juridicamente inaceitável e moralmente reprovável, porque viola o princípio básico da isonomia, que determina que situações iguais devem receber tratamento igual. Se o INSS aplica efeitos prospectivos para uma questão decorrente da DIN 2111, como fez com o salário maternidade, deve obrigatoriamente aplicar os mesmos efeitos prospectivos para todas as questões decorrentes dessa mesma decisão, incluindo a revisão da vida toda. A discriminação baseada apenas na conveniência administrativa do governo é constitucionalmente inadmissível e representa um ataque direto aos direitos dos aposentados. Infelizmente, existe uma expectativa real e preocupante de que alguns ministros historicamente contrários à revisão da vida toda apresentem votos completamente vazios de fundamentação jurídica sólida, alegando simplesmente que os novos embargos não trazem elementos novos e que o Supremo já teria se manifestado definitivamente sobre a questão. Essa postura superficial e preguiçosa representa uma negação flagrante dos direitos adquiridos e uma subversão perigosa da ordem jurídica constitucional, porque ignora completamente as nuances processuais e os aspectos técnicos que envolvem a aplicação temporal das decisões. O padrão de votos observado em julgamentos recentes sobre direitos previdenciários revela uma tendência extremamente preocupante de alguns ministros do Supremo priorizarem sistematicamente argumentos de natureza econômica e fiscal sobre fundamentos jurídicos, constitucionais sólidos. Votos repletos de considerações sobre impacto nos cofres públicos e pressão orçamentária, mas completamente vazios de análise jurídica substantiva e constitucional, têm se tornado infelizmente muito comuns em matérias que envolvem direitos previdenciários. Essa inversão de prioridades transforma o Supremo Tribunal Federal em um órgão de gestão financeira do governo, quando deveria ser o guardião máximo da Constituição Federal. No entanto, 3 ministros têm demonstrado consistentemente uma postura mais técnica, equilibrada e respeitosa aos direitos previdenciários constitucionalmente garantidos. Edson Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça. Esses magistrados dificilmente adotarão uma posição de omissão irresponsável ou de negação automática dos direitos sem apresentar fundamentos jurídicos consistentes e bem fundamentados.
Carmen Lúcia, em particular, possui um histórico sólido e reconhecido de defesa intransigente dos direitos sociais e de interpretação constitucional que privilegia consistentemente a dignidade da pessoa humana. Sua eventual participação ativa e fundamentada no debate sobre a revisão da vida toda poderia trazer elementos jurídicos importantes sobre os princípios constitucionais que sustentam todo o sistema previdenciário brasileiro. André Mendonça, apesar de ser o ministro mais recente do tribunal, tem demonstrado sistematicamente uma abordagem técnica e profundamente fundamentada em seus votos e decisões. Sua formação jurídica sólida e sua vasta experiência na Advocacia Geral da União lhe proporcionam uma compreensão muito profunda e prática das questões previdenciárias e de seus impactos diretos e concretos na vida cotidiana dos segurados brasileiros. Essa bagagem profissional é absolutamente fundamental para uma análise equilibrada e justa dos casos previdenciários que chegam ao Supremo. A situação atual do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos previdenciários é genuinamente preocupante e alarmante para todos os trabalhadores brasileiros. Muitos ministros têm atuado muito mais como gestores preocupados da economia federal do que como guardiões constitucionais dos direitos fundamentais, priorizando sistematicamente aspectos fiscais em detrimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores aposentados que contribuíram durante décadas. Essa postura representa uma inversão perigosa e inaceitável do papel constitucional que deveria ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O tribunal deveria ser o último bastião de proteção intransigente dos direitos fundamentais, especialmente quando estes estão sob ameaça constante de políticas governamentais restritivas e prejudiciais aos trabalhadores. Quando o próprio Supremo abdica dessa função constitucional essencial, os cidadãos comuns ficam completamente desprotegidos contra os arbítrios e abusos do poder público, criando uma situação de vulnerabilidade jurídica inaceitável em um Estado democrático de direito. A estratégia mais eficaz e realista para garantir uma decisão finalmente favorável aos aposentados seria que um dos ministros favoráveis aos direitos previdenciários, preferencialmente Fachin, Carmen Lúcia ou André Mendonça, solicitasse estrategicamente um pedido de vistas ou de destaque durante o julgamento virtual da DIN 2111. Isso interromperia completamente o processo atual e permitiria que Edson Fachin, já na presidência do Supremo, pudesse pautar primeiro o tema 1102, conduzindo esse julgamento crucial de forma muito mais técnica, equilibrada e respeitosa aos direitos constitucionais dos aposentados. O pedido de vistas é um instrumento processual importante que permite a qualquer ministro solicitar mais tempo para analisar com profundidade e cuidado o processo em questão. Esse mecanismo tem sido utilizado estrategicamente em diversos casos complexos para permitir uma reflexão mais aprofundada sobre questões jurídicas delicadas ou para guardar um momento processual mais propício e adequado para o julgamento definitivo. No caso específico da revisão da vida toda, um pedido de vistas bem fundamentado poderia ser absolutamente fundamental para permitir que a mudança de presidência do tribunal ocorra antes da decisão final, alterando completamente a condução e o resultado do julgamento. Já o pedido de destaque é outro instrumento processual que retira o processo do julgamento virtual, levando-o obrigatoriamente para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Essa modalidade de julgamento presencial permite um debate muito mais amplo, rico e aprofundado entre os ministros, o que pode ser extremamente benéfico em casos de alta complexidade jurídica e social, como é exatamente o caso da revisão da vida toda. Qualquer um desses recursos processuais zeraria completamente o julgamento atual e permitiria uma nova condução totalmente diferente sob a presidência competente e tecnicamente preparada de Fachin. A mudança de presidência do Supremo representa muito mais do que uma simples troca administrativa de rotina. Ela significa concretamente uma oportunidade histórica de ter um julgamento conduzido por alguém que tem demonstrado consistentemente respeito profundo aos fundamentos jurídicos constitucionais e aos direitos legítimos dos aposentados brasileiros. Fachin possui um histórico comprovado de decisões que privilegiam sistematicamente a análise técnica rigorosa sobre pressões econômicas externas ou influências políticas conjunturais, o que seria absolutamente fundamental para um julgamento justo e tecnicamente correto da revisão da vida toda. O poder de agenda do presidente do Supremo Tribunal Federal é enormemente significativo e estratégico para os rumos da justiça brasileira. Ele decide sozinho quais casos serão julgados, em que ordem precisa e sob qual formato processual.
Essa prerrogativa constitucional permite que o presidente direcione efetivamente a atenção e os esforços do tribunal para as questões que considera mais relevantes, urgentes ou tecnicamente importantes. No caso específico de Fachin, sua sensibilidade comprovada e sua competência técnica nas questões previdenciárias sugerem fortemente que ele daria prioridade adequada e merecida ao tema 1102. A contradição grotesca na aplicação dos efeitos temporais pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social é absolutamente gritante e revela de forma cristalina a má-fé institucional na condução de toda essa questão. O mesmo órgão público que utiliza convenientemente a DIN 2111 para beneficiar exclusivamente o governo com efeitos prospectivos na questão da carência do salário maternidade, protegendo os cofres públicos, simultaneamente quer usar essa mesma decisão para prejudicar retroativamente e injustamente os aposentados na revisão da vida toda. Essa conduta institucional do INSS demonstra uma interpretação claramente tendenciosa, seletiva e desonesta das decisões judiciais, aplicando a lei conforme a conveniência governamental. Quando a decisão judicial beneficia o Instituto e o governo, os efeitos são cuidadosamente aplicados apenas para o futuro, protegendo escrupulosamente os cofres públicos de qualquer impacto financeiro retroativo. Porém, quando essa mesma decisão poderia beneficiar concretamente os segurados que contribuíram durante décadas, os efeitos são aplicados retroativamente de forma prejudicial, destruindo direitos já exercidos legitimamente e ações judiciais já ajuizadas com base na legislação vigente. Essa incoerência jurídica flagrante não pode e não deve ser aceita passivamente pelo Poder Judiciário brasileiro. A aplicação seletiva e conveniente de efeitos temporais, conforme exclusivamente a conveniência política e financeira do governo federal, representa uma violação frontal e inaceitável aos princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, que são pilares absolutamente fundamentais do Estado democrático de direito. O princípio da isonomia exige obrigatoriamente que situações juridicamente semelhantes recebam tratamento rigorosamente semelhante. Se o INSS aplica criteriosamente efeitos prospectivos para uma questão específica decorrente da DIN 2111, deve necessariamente aplicar os mesmos efeitos prospectivos para todas as questões decorrentes dessa mesma decisão, sem discriminação baseada na conveniência administrativa ou fiscal. A revisão da vida toda é um direito fundamental que decorre diretamente da própria Constituição Federal de 1988. Que estabelece expressamente o princípio da melhor renda mensal como base obrigatória para o cálculo de todos os benefícios previdenciários. Quando um aposentado contribuiu lealmente durante décadas para o sistema previdenciário e teve salários comprovadamente maiores no período anterior a julho de 1994, é absolutamente justo e constitucionalmente obrigatório que esses valores sejam integralmente considerados no cálculo de sua aposentadoria. Ignorar essas contribuições maiores é uma violação direta do contrato previdenciário estabelecido entre o trabalhador e o Estado brasileiro. O artigo 201 da Constituição Federal estabelece claramente que os benefícios previdenciários devem obrigatoriamente preservar o valor real dos salários de contribuição e das prestações pagas aos segurados. Esse comando constitucional expresso e imperativo não pode ser ignorado por conveniências administrativas temporárias ou pressões fiscais conjunturais do governo federal. A revisão da vida toda é essencialmente uma aplicação técnica e correta desse princípio constitucional fundamental, garantindo que o aposentado receba exatamente aquilo que suas contribuições históricas determinam como justo e devido. O argumento recorrente do impacto financeiro nos cofres públicos não pode jamais se sobrepor legitimamente aos direitos constitucionais garantidos aos trabalhadores brasileiros. O Estado brasileiro tem o dever legal e moral de honrar integralmente os contratos previdenciários estabelecidos com os trabalhadores, que contribuíram durante toda a sua vida laboral com a legítima expectativa constitucional de receber uma aposentadoria digna baseada rigorosamente em suas contribuições efetivas e comprovadas. Quando o trabalhador contribui mensalmente para a Previdência Social, ele estabelece uma relação contratual sólida e protegida constitucionalmente com o Estado brasileiro. Essa relação contratual previdenciária é rigorosamente protegida pelos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos benefícios previdenciários. Mudanças posteriores na legislação infraconstitucional ou na interpretação jurisprudencial não podem retroativamente prejudicar direitos já legitimamente constituídos ou expectativas legais já consolidadas pela contribuição e pelo tempo.
Além disso, a revisão da vida toda não representa de forma alguma um benefício novo, gracioso ou uma concessão discricionária do Estado brasileiro aos aposentados. Trata-se exclusivamente do reconhecimento tardio de um direito constitucional que sempre existiu desde a promulgação da Constituição de 1988, mas que foi sistematicamente negado por uma interpretação administrativa restritiva e tecnicamente equivocada da legislação previdenciária que desconsiderava arbitrariamente contribuições legítimas anteriores a julho de 1994. Essa interpretação restritiva jamais teve fundamento constitucional sólido ou justificativa jurídica consistente. Ela decorreu historicamente de uma leitura completamente equivocada e tendenciosa da Lei 8.213 de 1991, que estabeleceu o período básico de cálculo dos benefícios. A lei infraconstitucional nunca proibiu expressamente a consideração de salários anteriores quando isso fosse comprovadamente mais benéfico ao segurado, conforme determina o princípio constitucional da melhor renda mensal. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes históricos e consolidados, já reconheceu inequivocamente que mudanças legislativas posteriores não podem prejudicar direitos adquiridos ou expectativas legítimas dos segurados do sistema previdenciário. A aplicação retroativa de uma interpretação restritiva sobre a revisão da vida toda violaria frontalmente esses princípios sólidos e consolidados na jurisprudência constitucional brasileira. A jurisprudência histórica do Supremo em matéria previdenciária sempre foi consistentemente no sentido de proteger integralmente segurados contra mudanças prejudiciais e retroativas. Casos paradigmáticos como a discussão sobre o teto previdenciário e sobre as regras de transição para a aposentadoria demonstram claramente que o tribunal tradicionalmente protege as expectativas legítimas dos contribuintes contra alterações prejudiciais posteriores. É absolutamente importante destacar que a revisão da vida toda não beneficia exclusivamente aposentados de alta renda, como alguns tentam equivocadamente argumentar para deslegitimar essa conquista. Muitos trabalhadores comuns que tiveram melhores salários no início de suas carreiras profissionais, antes da estabilização monetária do Plano Real, também têm direito legítimo a esse benefício constitucional. São casos concretos de professores dedicados, enfermeiros abnegados, metalúrgicos experientes e milhares de outros profissionais que contribuíram lealmente para o sistema previdenciário durante décadas e merecem ter essas contribuições integralmente reconhecidas. Professores que iniciaram suas carreiras na década de 80, quando a educação era consideravelmente mais valorizada em termos salariais reais, podem ter contribuições muito significativas do período anterior a julho de 1994. Esses profissionais dedicaram literalmente suas vidas inteiras à educação brasileira, formando gerações de cidadãos, e merecem incondicionalmente ter essas contribuições históricas reconhecidas integralmente no cálculo de suas aposentadorias. Metalúrgicos que trabalharam durante o período áureo de crescimento industrial brasileiro, especialmente nas décadas de 70 e 80, também podem ter salários substancialmente superiores no período anterior ao marco temporal atual. Esses trabalhadores foram absolutamente fundamentais para o desenvolvimento econômico e industrial do país e não podem ser esquecidos ou prejudicados na hora de calcular seus benefícios previdenciários merecidos. A expectativa realista é que o julgamento virtual termine com um resultado temporariamente desfavorável aos aposentados, considerando a composição atual e as tendências históricas da maioria do tribunal em questões previdenciárias. Porém, existe a possibilidade concreta e esperançosa de que um pedido estratégico de vistas ou destaque interrompa completamente o processo, especialmente se Fachin, Carmen Lúcia ou André Mendonça identificarem inconsistências jurídicas graves nos votos apresentados pelos demais ministros. A modalidade de julgamento virtual, embora administrativamente mais rápida e eficiente, não permite infelizmente o debate presencial direto entre os ministros. Isso pode resultar concretamente em decisões menos refletidas, aprofundadas ou em votos que não consideram adequadamente todas as nuances jurídicas e sociais complexas do caso da revisão da vida toda. Um pedido fundamentado de destaque para julgamento presencial seria extremamente benéfico para permitir uma discussão muito mais ampla, rica e aprofundada sobre todos os aspectos técnicos, constitucionais e sociais da revisão da vida toda. Caso isso aconteça estrategicamente, teríamos uma oportunidade histórica completamente nova com Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. Sua condução seria fundamentalmente diferente da atual, priorizando consistentemente aspectos técnicos rigorosos e princípios constitucionais sólidos sobre pressões econômicas externas ou influências políticas conjunturais.
O histórico comprovado do ministro demonstra inequivocamente que ele não se deixa influenciar por argumentos meramente fiscais ou por pressões governamentais, especialmente quando direitos constitucionais fundamentais estão diretamente em jogo. Fachin possui uma trajetória acadêmica extremamente sólida e uma compreensão muito profunda dos princípios constitucionais que regem todo o sistema previdenciário brasileiro. Sua atuação profissional anterior como advogado respeitado e professor universitário reconhecido, antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, lhe proporciona uma perspectiva prática valiosa sobre os impactos concretos das decisões judiciais na vida cotidiana dos cidadãos comuns. Essa experiência profissional diversificada é absolutamente fundamental para uma condução equilibrada, justa e tecnicamente competente dos julgamentos previdenciários que afetam milhões de brasileiros. A sociedade brasileira inteira precisa acompanhar atentamente esse julgamento histórico. Não se trata apenas de uma questão previdenciária isolada, mas de uma definição absolutamente crucial sobre como o Supremo Tribunal Federal pretende lidar com direitos sociais constitucionais nas próximas décadas. Se prevalecer definitivamente a lógica puramente econômica e fiscal sobre os fundamentos jurídicos constitucionais sólidos, estaremos diante de um precedente extremamente perigoso para todos os direitos sociais conquistados historicamente pela sociedade brasileira. Os direitos sociais previstos expressamente na Constituição de 1988 representam conquistas históricas fundamentais da sociedade brasileira após décadas de luta democrática. A Previdência Social, em particular, é um direito fundamental que garante dignidade constitucional na velhice para milhões de trabalhadores brasileiros que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do país. Permitir que considerações meramente fiscais e conjunturais se sobreponham sistematicamente a esses direitos constitucionais seria um retrocesso civilizacional absolutamente inaceitável para uma nação que se pretende democrática e socialmente justa. Os aposentados que possuem direito legítimo à revisão da vida toda não devem jamais desistir de suas ações judiciais, mesmo diante de eventuais resultados iniciais desfavoráveis. Mesmo que o resultado imediato seja temporariamente negativo, existem diversos recursos processuais disponíveis e a possibilidade concreta de mudança na composição e condução dos julgamentos futuros. O direito constitucional não se extingue definitivamente por uma decisão conjuntural e temporária, especialmente quando há vícios evidentes na fundamentação jurídica ou quando a decisão contraria princípios constitucionais consolidados. A persistência na defesa legítima dos direitos é absolutamente fundamental em um sistema democrático que se pretende justo e equilibrado. Os aposentados brasileiros não podem se deixar desanimar ou desistir por decisões temporariamente desfavoráveis quando estas não possuem fundamentação jurídica sólida ou quando contrariam princípios constitucionais básicos. A luta judicial pode ser longa e desgastante, mas ela é absolutamente necessária e fundamental para garantir que os direitos constitucionais sejam integralmente respeitados e que a justiça prevaleça sobre interesses políticos e econômicos momentâneos. A luta histórica pela revisão da vida toda representa muito mais do que uma questão individual de cada aposentado específico. É fundamentalmente uma defesa corajosa dos princípios constitucionais fundamentais, da boa-fé obrigatória nas relações previdenciárias e da dignidade constitucional dos trabalhadores que dedicaram suas vidas inteiras ao desenvolvimento econômico e social do país. Edson Fachin pode ser efetivamente a peça-chave decisiva para garantir que esses princípios constitucionais sejam finalmente respeitados integralmente e que a justiça social prevaleça definitivamente sobre interesses meramente fiscais e conjunturais. O futuro da Previdência Social brasileira está sendo literalmente definido nestes julgamentos históricos que estamos acompanhando. As decisões tomadas neste momento crucial afetarão não apenas os aposentados atuais, mas também todas as gerações futuras de trabalhadores que contribuem atualmente para o sistema previdenciário com a expectativa legítima de ter seus direitos respeitados. Por isso, é absolutamente fundamental que essas decisões históricas sejam baseadas rigorosamente em princípios jurídicos constitucionais sólidos e não em conveniências políticas temporárias ou pressões econômicas conjunturais que ignoram os direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros. Você que é aposentado ou pensionista precisa estar muito atento aos próximos movimentos do Supremo Tribunal Federal porque sua aposentadoria e sua dignidade na velhice podem depender literalmente das decisões que serão tomadas nas próximas semanas. Se você tem processo de revisão da vida toda em andamento, não desista jamais dessa luta porque ela representa muito mais do que dinheiro no seu bolso, representa o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e contribuição para este país.
O momento é crítico e decisivo, mas ainda existem esperanças concretas de que a justiça prevaleça sobre os interesses puramente econômicos do governo. A combinação da competência técnica de Fachin, da possibilidade de um pedido estratégico de vistas ou destaque, e da pressão crescente da sociedade civil organizada pode resultar na vitória histórica que os aposentados brasileiros merecem e pela qual lutaram durante décadas. Mantenha-se informado, acompanhe cada movimento desse julgamento, converse com outros aposentados sobre essa situação e não se deixe enganar por informações desencontradas ou pela propaganda oficial que tenta minimizar a importância dos seus direitos constitucionais. Sua aposentadoria é resultado de décadas de trabalho honesto, de contribuições mensais fiéis ao sistema previdenciário e de uma vida dedicada ao crescimento e desenvolvimento do Brasil. Ninguém tem o direito de diminuir o valor desse benefício por conveniências políticas ou pressões fiscais temporárias que ignoram completamente sua contribuição histórica para a construção desta nação. O que está em jogo não é apenas o valor mensal que você recebe, mas o respeito aos contratos firmados entre você e o Estado brasileiro ao longo de toda a sua vida produtiva. Lembre-se sempre de que direitos constitucionais não são favores ou concessões graciosas do governo, mas conquistas legítimas garantidas pela Constituição Federal que ninguém pode retirar arbitrariamente de você. A revisão da vida toda é seu direito porque você contribuiu para ter esse direito, porque trabalhou para merecer esse direito e porque a Constituição garante esse direito como expressão da dignidade humana e da justiça social. Cada real que você deixa de receber por conta dessa interpretação restritiva e injusta é dinheiro que pertence legitimamente a você e à sua família. Por isso, continue firme nessa luta, apoie outros aposentados que estão na mesma situação e exija que seus representantes políticos se posicionem claramente em defesa dos direitos previdenciários. Escreva para deputados e senadores, participe de associações de aposentados, compartilhe informações corretas sobre seus direitos e mantenha-se sempre vigilante contra tentativas de reduzir ou eliminar benefícios conquistados historicamente. Sua voz importa, sua luta importa e sua dignidade como trabalhador aposentado importa para o futuro da democracia brasileira. O Brasil que você ajudou a construir com seu trabalho e suas contribuições precisa honrar os compromissos assumidos com você durante toda a sua vida laboral. Não aceite menos do que merece, não desista do que é legitimamente seu e não se conforme com injustiças que violam seus direitos fundamentais. A revisão da vida toda é mais do que uma questão previdenciária, é uma questão de honra nacional, de respeito aos trabalhadores e de cumprimento dos contratos sociais que sustentam nossa democracia. Se você chegou até aqui é porque se preocupa genuinamente com o seu benefício e quer evitar prejuízos e problemas desnecessários com o INSS, então se inscreva no canal para receber sempre informações atualizadas e confiáveis sobre aposentadorias, pensões, revisão da vida toda e todos os seus direitos. Como segurado aqui você vai aprender efetivamente a se defender de descontos indevidos, entender completamente seus prazos legais e descobrir oportunidades concretas para aumentar seu benefício. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo importante porque cada vídeo que publicamos pode significar dinheiro real no seu bolso e tranquilidade definitiva para sua família.